típica da QCD. Né? Porque, por exemplo, os experimentos, né, com energias até o quarto, ou a quarta massa de quarto, né, você obtém, por exemplo, quando você faz bombardeio de núcleos com elétrons, né, o chamado disparamento inelástico profundo. Né? Então basta você fazer o NF igual a 4. Quando você está fazendo experimentos de energia mais alta, como elétron versus pósitron, né? Basta você fazer o NF igual a 5. Né? Então, nesse caso, você obtém que a escala típica da QCD é em torno de 217 megaeletronvolts. Né? A gente tinha mostrado mais aquele volume 200, né? Mas esse valor aí é o valor experimental mais exato hoje. Até 5 sabores de quarto. Então, esse tipo de cálculo também permite que você encontre, teoricamente, o valor da constante alfa de acoplamento da QCD. Né? E esse valor foi medido também experimentalmente, e segundo o PDG, o valor mais recente, de 2009, né? Estudando o decaimento da partícula Z, que é um dos bósons da repelação fraca, né? Então você obtém esse valor aqui, nessa escala de energia. Certo? Aqui nessa escala de energia já é uma escala bastante superior a essa. Né? Porque a gente já está falando em gigaeletronvolts, né? 91 giga. E essa medição foi feita com 0,6% de precisão, quer dizer, uma medida excelente, bastante rigorosa. Né? Só uma observação interessante que eu, pesquisando isso aí, descobri, até meio sem querer, é que o primeiro que previu as massas daqueles bósons da interação fraca e previu a existência de bóson neutro, Z0, e sendo os 3 partículas vetoriais, foi o nosso José Leitão, 58. Eu, inclusive, disponibilizei esse artigo dele, quer dizer, esse artigo dele não, mas o artigo que ele escreveu em 99, onde se reporta, né, essa descoberta dele, 40 anos antes. Ele já faleceu. Mas foi depois de Young Mills aí, né, da teoria, né, sobre Young Mills? Young Mills foi 54. Foi 54. Né? Mas ele fez isso através de outras motivações. Né? Ele fez especificamente através da analogia, né, entre as interações eletromagnéticas e nuclear fire, que elas não estavam unificadas ainda. Só foram unificadas em 64, 6 anos depois. Benoit Bersamin, né? Quer dizer, ele foi realmente pioneiro nessa época. Ele não tinha muito programa, não tinha muito cartaz brasileiro na Argentina. Mas, de qualquer forma, foi uma descoberta pioneira. Né? Os americanos sempre se apoderaram dos vídeo o Lattes, né? O Nobel não foi para ele porque ele não tinha doutorado. Isso fosse argumento. Né? Muito bem, então, evoluindo a história, os métodos, vamos falar agora do grupo funcional de renormalização. Né? Isso aí vem do fato de que essas constantes de estrutura fina, especificamente no eletromagnetismo, o alfa, né? Se você fizer experimentos, né, com energia zero, quer dizer, energia, experimentos eletromagnéticos usuais, né? E se você fizer experimentos em altas energias, né, acima de 80 GeV, né,
você nota uma discrepância do valor do alfa. O alfa aqui é 1 sobre 137, aqui é 1 sobre 128, ou seja, ele aumenta. Né? A intensidade da interação eletromagnética aumenta. Isso é explicado facilmente através da polarização do vácuo. Quando você tem um elétron aqui, o vácuo está cheio de elétrons e pósitrons, né? Que se criam e se destroem continuamente, se aniquilam, né? Aqueles surgem do vácuo através de uma flutuação do vácuo e aqueles se aniquilam, né? Gerando radiação, ou seja, flutuações também. Mas acontece quando esse elétron material, né? Isso aqui são partículas virtuais, quer dizer, elas não são detectáveis, porque elas são criadas e aniquiladas em intervalos de tempo muito pequeno e energias muito grandes. É chamada energia off-shell. Né? Então você não tem como detectar diretamente essas partículas. Mas este sujeito aqui, ele surge como um atrator, né? Ele atrai uma nuvem de pósitrons em volta dele, que são continuamente gerados e aniquilados, mas as nuvens em volta aqui do elétron físico tendem a se agrupar com as cargas contrárias, por atração eletrostática. Então, a distância, né, a carga desse elétron vai ser menor do que quando você se aproxima. E você vai estar furando aqui várias camadas, né, de blindagem em volta dele. Essa é chamada polarização do vácuo. Isso explica aquela variação da constante alfa. Né? Isso explica, digamos assim, intuitivamente, né? Não intuitivamente, através das próprias leis da eletrostática do Coulomb. Né? Então, esse alfa, por quê? Altas energias, isso que tinha hoje, né? Quanto mais energia, menor a distância. A energia e a distância variam inversamente. Então, altas energias, você fica mais perto do elétron físico, do elétron virtual. Então, isso explica que essas constantes de acoplamento, na verdade, sejam variáveis, não sejam exatamente constantes. Leva a crer que a própria constante de Newton também varia. Né? A gente vai ver de que maneira isso pode se dar. Né? Sim, mas por que grupo funcional? Grupo funcional porque a gente vai lidar com as integrais de Feynman. A gente vai lidar com funcionais, a gente não vai lidar com funções. Né? A gente não vai lidar com valores fixos e constantes. A gente vai lidar com constantes que são, na verdade, funções de uma escala de energia. Né? Na verdade, é só uma generalização do grupo de renormalização de Wilson, né? no caso de acoplamentos fortes, né? Quando você está mais perto, né, do evento físico. Né? E, evidentemente, é um método não hipernormativo, que não depende de expansões e uma constante de acoplamento pequeno. Né? Simplesmente porque você não tem uma constante de acoplamento, você tem uma função e descreve o acoplamento de acordo com a escala de energia. E, evidentemente, também você consegue obter, como lá a gente tinha uma equação diferencial, aquela desimância, aqui você vai ter também uma equação diferencial, só que aqui uma equação diferencial funcional, né? Mas exata. No caso de uma ação efetiva, gama índice K, onde agora o K é que
escala fluente do grupo de renormalização. O interessante é que, usualmente, né, sem usar segurança assintótica, se falava sempre que a TQC, a QCD, a QD são teorias efetivas, né? Efetivas porque elas estão restritas a uma certa escala de energia. Aqui você levanta essa restrição, aqui você não está mais lidando com uma escala limitada de energia. Você está fazendo as constantes fluírem livremente, né? Variarem continuamente e livremente. Então, o grupo funcional de renormalização é uma ferramenta importante porque muitas vezes você não consegue encontrar essa ação efetiva usada aqui está errado, né? Que é usada nas teorias anteriores, mas usando uma ação fluente, que é chamada também de ação efetiva média, né? Que esta sim obedece a essa equação funcional de fluxo exato, você através de um limite, procedimento de limite, né? Você consegue, a partir do funcional de renormalização, encontrar a ação efetiva usual, né? A ação efetiva que você emprega nas equações da TQC. Vejam bem que essa equação funcional, né, é bastante recente, né? Ela foi criada apenas em 93 e 94, quer dizer, muita água já tinha passado embaixo da ponte, né, até se chegar realmente a uma equação equivalente à equação de Carnot e Bunsen, no caso de um grupo funcional de renormalização, né? Evidentemente, a derivada também em função, em relação à escala de energia K, né? Essas são as explicações dos diversos conteúdos. E como eu disse, a ação efetiva vai ser obtida no limite do infravermelho, quando você faz o K igual a zero, né? Aí entra obrigatoriamente um outro conceito que a gente vai ver em mais detalhes mais à frente, da sua apresentação inicial, que é o conceito do espaço da teoria, né? Quando você cria uma teoria usando fluxo de grupo de renormalização, essa teoria ela não é única, né? Ela habita um espaço, ela é na verdade uma família de teorias que vai habitar um espaço, né? Descrevendo trajetórias à medida que a escala de energia varia, né? Então, por exemplo, quando você lida com várias constantes, né, de acoplamento, né? Aqui é uma tentativa de representar um espaço n-dimensional, né? C1, C2, C3, C4, Cn, né? Essa ação efetiva média, ela vai descrever uma trajetória desse espaço, multidimensional, né? Então vocês veem que a gente já deu um salto abstrato enorme aí. A gente sai daquelas equações do espaço-tempo e foi para equações de uma variedade multidimensional, que é esse espaço da teoria. A questão principal, né, é você encontrar, dentro dessa família infinita, na verdade, de teorias que existem, que habitam esse espaço, a teoria correta. Só pode haver uma, né? Só pode haver uma ação efetiva média que seja reproduzida na natureza, né? Quer dizer, a gente já deu um salto de abstração aí para espaços matemáticos multidimensionais, né? Então vamos para definir minimamente o que seria essa ação efetivamente. No caso de uma TQC escalar, no campo escalar, não, que habita um espaço euclidiano sem curvatura, um RD. Então, se o campo escalar, além de escalar, ele é
campo de apenas uma componente, né, ele vai ter uma ação nula. Né? Ação nula é a expressão que se usa para ação não renormalizada. Né? É a ação com os valores das grandezas físicas sem renormalização, que é a massa, a carne, etc. E provavelmente vai levar a divergências. Né? Mas não importa. O que importa é que essa ação ela vai ter uma estrutura assim desse tipo. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente não precisa, nesse nível, assumir uma forma específica para essa ação nula. Né? A gente faz então o quê? A gente emprega um método que o Schwinger inventou, que é baseado nas funções de Green, que são soluções 1PI das integrais de Feynman. 1PI quer dizer uma partícula irredutível, que são diagramas de uma partícula, e diagramas irredutíveis, que você não pode dividir o diagrama. Esses diagramas correspondem a funções de Green conexas, né? E você cria uma representação funcional de trajetória assim dessa maneira. Né? Logaritmo de uma integral aqui sobre a medida, né, do campo aqui, vezes a exponencial de menos aquela ação nula, mais uma integral onde o J é uma fonte de interação. Aqui você notou aqui uma certa interação. Né? Esse método aqui também é muito usado, né? Além daquele método que o Tião mostrou hoje de derivação funcional, esse método do Schwinger também acho que é até mais frequentemente usado para você fazer derivadas funcionais, derivando essa integral aqui em relação a J, e fazendo J e a zero depois, retirando a fonte. Né? Também é um método bastante eficaz. Mas, em suma, aquela ação efetiva convencional é, por definição, uma transformada de Legendre desse gerador funcional das funções de Green. E depende desse valor aqui. Através dessa derivação funcional do W em relação a J, você vai fazendo a derivação sucessivamente, né? Levando J a zero, então você vai gerando todas as funções de Green 1PI através de múltiplas diferenciações funcionais com respeito ao φ de x, né? Fazendo no final o J a zero. Agora você precisa de um corte, um cutoff, como se diz, ultravioleta, né? Substituindo aquele RD por uma rede. Né? Por quê? Porque na rede você vai ter nós separados por distâncias. Né? Então você não vai ter nunca uma divergência no ultravioleta, porque nada funciona ali a distâncias menores do que as distâncias entre os nós da rede. Né? Ela é um limite físico, né? Que equivale a um corte ultravioleta. Né? Evidentemente, no caso discreto, essa integral funcional vai ser simplesmente esse produtório aqui. Né? Mas isso é só um detalhe técnico, a gente não vai nem usar isso. Então, essa ação efetiva média, ela parte de uma forma modificada, né? Aqui já tem um índicezinho K, que vai dar uma dependência de escala, né? De massa variável, que separa, na verdade, o modo Fourier do campo aqui em dois, ondas curtas e ondas longas, dependendo, evidentemente, do seu momento. Né? Comparativamente, a escala de energia de renormalização, a escala do grupo de renormalização. Tá? Então, a gente vai
obter, né, um novo funcional, simplesmente adicionando essa ação de corte aqui à ação original. Né? No espaço dos momentos, essa expressão vai ter, essa expressão aqui vai ter essa forma, né? Usando o transformador de Fourier, de que agora o que importa, na verdade, surge essa função aqui, que vai ser a função de corte, efetivamente. Né? Essa função de corte R, nesse caso, a gente só precisa, né, saber os limites dessa função. No caso mais simples, ela vai ser zero quando ocorrer esta condição, quando o momento for muito maior do que a escala, né, variável, e vai ter esse valor fixo quando o momento for muito menor do que a escala variável. Então você simplifica as contas aí e obtém o valor esperado, né, do campo, que é exatamente a derivada funcional daquele gerador, né, o corte, né, WK. E você pode inverter isso aqui também. Introduzindo aqui mais uma vez a transformada de Legendre, você assume que essa inversão aqui é possível, né? Expressão J em função de φ. Então você acaba encontrando a relação efetiva média, que é o que você estava buscando. E essa dependência de escala que essa ação efetivamente satisfaz, ela é governada por aquela equação, né, do grupo funcional de renormalização que a gente está demonstrando de forma genérica, né, aqui especificamente ela assume essa forma. É uma equação diferencial exata. Né? Esse índice 2 aqui é porque isso aqui representa uma matriz de segundas derivadas, né? Que é as funcionais, né? Que é chamada de matriz hessiana, de um matemático alemão. Hess. Foi o cara que descobriu essa matriz. Né? Então, nota-se que essa equação funcional do grupo de renormalização é independente da ação S original. Essa ação S original, que é a grande geradora das divergências, né, ela comparece apenas com um valor de uma condição inicial. Quando aquele gama de K, você faz o K em infinito, ao ultravioleta. Né? Então, nessa abordagem, o cálculo da integral de Feynman para aquele gerador discreto, né, na rede de K é substituída pela integral da equação RG, essa aqui, desde K é infinito, quando o grama de infinito é igual a essa ação nula, até o limite K igual a zero, onde essa ação efetiva média é idêntica à ação efetiva usual, que é um objeto físico, na verdade, que a gente precisa conhecer na teoria de campos. Só para finalizar, vamos ver a definição do que é esse espaço da teoria. Né? O ambiente onde se desenrola a dinâmica do grupo de renormalização de Wilson é o espaço da teoria. É uma noção formal, mas é mais usada para você visualizar os conceitos, né, que estão relacionados com esse formalismo do grupo funcional de renormalização e as equações respectivas. Né? Então, a ação nula reside aqui nesse ponto. Né? A ação efetiva média, né, ela varia de acordo com a variação de K. Quando K é zero, ela é igual à ação efetiva, por excelência. A ação efetiva tem que ser renormalizada, né? Mas sem grupos de renormalização, sem variedade, sem variação da constante de
acoplamento. Então, os pontos, na verdade, que compõem esse espaço são esses funcionais genéricos aqui de ação. Né? Esse aqui é um funcional de ação específico, né? Relativo a essa trajetória. Cada ação efetiva vai ter sua trajetória diferente. Né? E o que a gente precisa descobrir é qual é realmente, dentro dessa família infinita de ações, aquela que representa o problema físico. Né? Bom, na verdade, a gente vai definir agora um vetor, né? Um campo vetorial no interior desse espaço da teoria. Né? A forma de fazer isso é você supor que esse espaço é separável, quer dizer, você pode sempre expressar esse espaço através de uma base, né? Infinita, mas inumerável, né? Logo ele é separável. Logo você pode representar um ponto arbitrário do espaço através de uma série de um infinito da base, né? Vezes uma certa função do bar, né? Que são, na verdade, acoplamentos generalizados, que são usados como coordenadas locais. Aí, uma coisa que já o Weber disse naquele trabalho dele, 79, a eliminação da citória, é que você tem obrigatoriamente que distinguir quais são os acoplamentos essenciais, que são as coordenadas não podem ser absorvidas através de uma reparametrização do campo, e aqueles que são não essenciais, que eles podem ser afastados, eles podem ser extintos, né, através de regularização, através de uma reparametrização do campo. Esse daqui você não consegue eliminar. Mas o importante é que aquela equação diferencial funcional da ação efetiva média, ela gera um campo vetorial chamado beta, né, no espaço da teoria, esse espaço que a gente mostrou agora. Por que chamar de beta? Na verdade, essas funções, esses campos vetoriais, são generalizações daquela função beta. A gente mostrou um caso da QCT que tinha uma expressão numérica, né? Bastante particular. Uma aberta para cada trajetória possível? É porque espaço ali. Ela fica tangente à trajetória. Isso, exatamente. Então as curvas integrais ao longo deste campo vetorial são as trajetórias, né? O beta está sempre tangenciando. E, da mesma forma que a gente viu antes, elas iniciam na ação nula quando o K é infinito e terminam na ação efetiva usual quando o K vai a zero. Né? A convenção é se fazer a orientação dessas trajetórias de infinito a zero. Né? Por quê? Porque aí você está indo no sentido da granulação crescente, no sentido do esgarçamento, né, do espaço ser mais sensível. Né? Então, usando aquela expansão ali, no caso específico da ação efetiva média, né, a gente vê que ela é descrita por infinitos acoplamentos variáveis, né, aqueles UMAR. E seríamos de volta a essa expansão daquela equação diferencial, a gente obtém um sistema de infinitas equações diferenciais acopladas para aqueles UMAR. Essas funções beta aqui resultam da expansão do traço, né, do lado direito daquela equação que a gente mostrou algumas pranchas antes. E os beta têm interpretação similar às funções betas perturbativas. Só que não tem mais restrições a determinados acoplamentos.
a gente vê que a beta da QCD, ela se restringe àqueles valores numéricos. Né? Ela gera um resultado numérico. Aqui ele não está interessado ainda em resultado numérico, mas em estrutura geométrica diferencial desse espaço. Aí a questão de nomenclatura. Bom, a forma mais conveniente para você lidar com essas coordenadas, com essas componentes, né, vetoriais, é torná-las adimensionais. Então, basta você multiplicar em barra por K elevado a menos a dimensão de massa desse barra, que você vai ter um U sem barra, que é adimensional. Esses U são chamados de essenciais, e esses aqui vão ser usados como as coordenadas do espaço da teoria. E as equações resultantes vão ser simplesmente estas equações aqui. K vezes a elevação funcional do zero de K igual a o beta de alfa de 1, 2, assim por diante. Né? Então, isso aí é um sistema de equações diferenciais acopladas ao todo. Então, a definição desse espaço da teoria, é isso aí, que acho que hoje já está com tamanho, né? Então, eu tenho uns 14 minutos. Vamos acabar aqui a segurança suporte. Bom, como eu disse, esse conceito foi introduzido em 79 pelo Edler. Né? Inclusive, eu também estou disponibilizando esse artigo do Edler na internet. Ele mesmo definiu a segurança acentuática como uma versão generalizada da condição de normalizabilidade. E explicita que uma determinada teoria é acentuaticamente segura se os parâmetros essenciais de acoplamento tendem a um ponto fixo à medida que a escala de momento do seu ponto de renormalização tende a infinito, quer dizer, ultraviolento. Né? E como é que eu distingo, né, os acoplamentos essenciais dos não essenciais? Ele diz simplesmente o seguinte: esses acoplamentos não essenciais, como, por exemplo, constante de renormalização de funções geômetras, né, eles surgem, você os identifica, né, se somente se a derivada da Lagrangiana em relação a cada um deles for zero. Ou se for uma derivada total, tem o mesmo efeito, se é zero quando você faz a variação. Né? Ele usa, por acaso, né, a barra, no caso adimensional, inverso que a gente está usando aqui, mas ele mostra mais uma vez a equação de Gelman-Lou, né, só que generalizada de acordo agora com um beta variável, não mais um beta constante. Diz mais, o número de parâmetros livres de uma teoria asintoticamente segura, segura, é simplesmente igual à dimensionalidade da superfície crítica ultravioleta. Ele define uma superfície crítica, isso tudo baseado numa visão de transições de fase, né, da física estatística. As constantes de acoplamento devem pertencer a essa superfície crítica ultravioleta, mas uma superfície específica, que contenha algum ponto fixo. Não são todas as superfícies que contêm um ponto fixo. Essas superfícies habitam aquele espaço da teoria, que é multidimensional. Né? Na verdade, é infinitamente dimensional. Então, na verdade, essa superfície crítica é uma hipersuperfície. Né? Ela tem um grau de liberdade a menos do que o espaço. E ele, já em 79, né,
também lança o seguinte resultado. Né? A condição de segurança assintótica obriga ao surgimento de uma escala de energia fundamental M. Este é o valor de μ, que é a variável, né? No qual a trajetória se aproxima com alguma distância definida do ponto fixo, que eles chamam de G asterisco. E deduz, através de cálculo simples que ele faz lá, que eu vou reproduzir aqui, que esse valor M será necessariamente da ordem de grandeza da massa de Planck. Né? 1,2 vezes 10 a 19 gigavatores. Aí é só uma visualização do que seria essa hipersuperfície crística ultravioleta. Né? E vocês veem as diversas trajetórias, não necessariamente que passem no ponto fixo. Né? Só as que chegam no ponto fixo são essas cheias aqui. Né? Essa azul, laranja, amarela, essa roxa aqui magenta. Essas outras setinhas, né, elas não chegam ao ponto fixo. Mas a superfície contém o ponto fixo. Né? Já essa trajetória verde aqui, ela está fora da superfície. Então, essa vai ter divergência, certamente. A divergência só é eliminada aqui do ponto fixo. Então, você tem que descobrir qual é a superfície, a hipersuperfície crística, ultravioleta e o ponto fixo correspondente. Mas mesmo assim, para mim a impressão de que você ainda tem trajetórias, mas não univocidade nas trajetórias. Você ainda procurando muita trajetória, né? Mas ainda porque você tem várias trajetórias que passam pelo ponto fixo. Você só consegue definir uma família. Isso, você tem que descobrir qual é que se aplica fisicamente ao seu problema. Parâmetros Só uma. físicos mesmo. Tem que procurar isso ainda. Isso aqui é uma abstração, isso aqui é uma visualização, né, em termos de superfície de Riemann diferenciáveis. Né? Você está lidando com equações diferenciais, então essa hipersuperfície é diferenciável. O ponto fixo pertence a ela, mas só uma dessas aqui que vai ser escolhida pela natureza, digamos assim. Certo? Não necessariamente é aquilo que eu falei. A natureza não está interessada nas suas contas, não funciona. Né? Aqui você está fazendo contas, está visualizando, né, trajetórias formadas através de uma equação diferencial. Né? Se há um ponto fixo aqui nessa hipersuperfície, pode haver várias, infinitas até, trajetórias que passam no ponto fixo. Mas só uma delas vai ser fisicamente consistente. Você tem que buscar, além da consistência matemática, a consistência física. Isso é que vai fazer com que você escolha a trajetória correta. Então, esse critério só define consistência matemática. Isso aqui só calma. Né? Está no mundo de sistemas infinitos de equações diferenciais. Ninguém sabe resolver isso. Se faz na prática é o seguinte, se chama de truncamento. Você trunca o espaço da teoria em dimensões finitas. Aí você consegue fazer cálculos. Mas nada te assegura que você vai obter um ponto fixo de violeta real. Você só consegue visualizar esse ponto fixo num espaço infinito, dimensões infinitas. Né? Fazendo truncamento, de repente você está como as foliações de Riemann, né? Você está aqui com hipersuperfície, o ponto fixo está aqui, né? O asterisco. O ponto fixo está aqui. Se você quiser se aproximar do ponto fixo, você tem que diminuir esse espaço. Então você diminui o grau de liberdade do espaço e, consequentemente, da hipersuperfície. Então você vai ter uma outra hipersuperfície de dimensão
finita aqui embaixo, mas que não necessariamente contém o ponto K, ele vai conter uma projeção do ponto K. Certo? Aqui você consegue fazer as contas. Aqui você está com um sistema finito de equações de funções. Volta como? Você pode, no máximo, estou fazendo começo, montar, demonstrar que sempre existe um ponto fixo, uso violento. Mas as simulações do computador levam a crer que, como você consegue chegar, quando você faz deslocamento, né? Nesse aqui você chega. Aqui você descobre que trajetórias são as fisicamente relevantes, ou a trajetória. Você chega aqui, mas você não sabe, quer dizer, você não sabe. Nada indica que esse ponto seja exatamente isso. Você retirou dimensões. Nós liberdade, tá? Mas se você chega aqui, a trajetória para, você não passa daqui, né? K igual a zero. Na verdade aqui é infinito, né? Infinito, que é ultravioleta. Aqui você chega nesse ponto e para, né? Mas nada diz que este ponto seja o ponto fixo do espaço como um todo. O espaço como um todo é infinito. Infinito de dimensões. Pode ser no máximo uma projeção daquele ponto. Pode coincidir que seja o próprio, né? Também. É uma questão de confiar na sorte, né? Mas nada indica que seja o mesmo. O método de cálculo é feito aqui. Aqui é simplesmente uma representação abstrata. Uma outra observação importante é que o simples fato de existir um ponto fixo na teoria não permite que você chame a teoria de efetiva. Ela passa a ser conforme. Pode ser conforme. Por quê? Olha isso aqui. Você não está no espaço infinitamente dimensional. Então você vai estar no espaço onde os ângulos se conservam em relação a isso. Então é um espaço que tem invariância conforme. Então a teoria é conforme. Tá? Aqui a gente pode encerrar por hoje. Aqui é simplesmente uma formalização matemática da mesma coisa. Tá? Eu não vou entrar em detalhes disso. Está tudo lá na internet. É mais ou menos uma repetição disso que eu falei. Então, gente, na próxima aula, eu vou partir dele.